O som do telemóvel vibrou sobre a mesa de mármore italiano da cozinha. Uma cozinha que custara mais de 500 mil euros, com eletrodomésticos alemães e uma vista perfeita para o jardim da mansão. Leonor Castro, 38 anos, secava suas mãos no avental bordado enquanto observava o ecrã iluminado. Ricardo, irmão, piscava na notificação. Quem te está a te escrever? A voz de Tiago Ferreira cortou o ar como uma faca. Leonor levantou o olhar. O seu marido de 12 anos estava encostado ao batente da porta, com aquela expressão que ela tinha aprendido a temer. Os olhos semicerrados, a mandíbula tensa, as mãos fechadas em punhos. É o Ricardo, o meu irmão. De certeza que quer saber se... Ricardo? Tiago aproximou-se com passos lentos, calculados. E por que é que o teu irmão te escreve às 10 da noite? O coração de Leonor começou a bater mais rápido. Conhecia aquele olhar. Já o tinha visto dirigido aos seus empregados, aos fornecedores que chegavam tarde, a qualquer um que se atrevesse a contradizê-lo. Tiago é o meu irmão. Provavelmente quer perguntar-me sobre o aniversário da mamã no próximo mês. Mostra-me a mensagem. A ordem ressoou na cozinha de tetos altos. Leonor sentiu como as suas mãos começavam a tremer ligeiramente. Depois de 12 anos de casamento, depois de terem construído juntos um império imobiliário que os tinha convertido numa das famílias mais influentes de Lisboa, Tiago continuava a ser um estranho para ela em momentos como estes. Por que é que tenho de te mostrar a mensagem do meu irmão? A pergunta saiu antes que pudesse detê-la. Viu como os olhos de Tiago escureceram completamente. Por que é que sou o teu marido? Por que é que esta é a minha casa? Por que é que tudo o que tens te dei eu? Tiago arrancou o telemóvel das suas mãos com violência. Leonor deu um passo para trás, mas ele já estava a ler. Lucy, podes falar? Preciso de te contar algo sobre Maria Antônia. Tiago leu em voz alta, a sua voz carregada de sarcasmo. Quem é Maria Antônia? É a namorada do Ricardo. Apresentei-ta o ano passado em... Não me lembro de nenhuma Maria Antônia. Tiago atirou o telemóvel contra a parede de azulejos importados. O ecrã fez-se em pedaços. Leonor observou os fragmentos espalhados pelo chão da cozinha, que outrora tinha sido o seu refúgio, o lugar onde preparava as refeições favoritas de Tiago, onde planeava os jantares para os seus sócios, onde tinha chorado em silêncio tantas vezes. Estás louco? Era o meu telemóvel? O teu telemóvel sou eu que pago. Esta casa é minha. A tua roupa, a tua comida, até o ar que respiras te dou eu. Tiago aproximou-se. Leonor podia sentir o cheiro do seu perfume caro, misturado com o uísque que tinha estado a beber no seu escritório. Podia ver as veias marcadas no seu pescoço, a saliva a acumular-se nos cantos da sua boca. Tiago, por favor, acalma-te. Era só uma mensagem do meu irmão. Não me digas para me acalmar. As mãos de Tiago cerraram-se à volta do pescoço de Leonor antes que ela pudesse reagir. Os dedos afundaram na sua pele, cortando o ar que ela tentava respirar. A pressão aumentou. Acreditas que sou estúpido? Acreditas que não sei o que fazes quando não estou? Leonor tentou falar, mas só saíam sons abafados. As suas mãos tentaram afrouxar o aperto, mas Tiago era mais forte, muito mais forte. Com quem falas? Com quem te vês? Hã? Os pulmões de Leonor começaram a arder. A sua visão turvava-se. Na superfície polida do frigorífico de aço inoxidável, podia ver o seu reflexo distorcido, os olhos arregalados, a cara avermelhada, as mãos do seu marido como uma corrente mortal à volta do seu pescoço. Vai matar-me, pensou. Vai matar-me aqui, na nossa cozinha, porque o meu irmão me mandou uma mensagem. E então, tão subitamente como tinha começado, Tiago soltou-a.
Leonor desabou contra a ilha da cozinha, a tossir, a ofegar, levando as mãos ao pescoço. Tiago ajeitou a camisa, arranjou o cabelo e caminhou para o frigorífico como se nada tivesse acontecido. Amanhã compraremos um telemóvel novo, disse com voz tranquila, tirando uma garrafa de água. E vais dar-me todas as palavras passe. Leonor observou-o beber água com a mesma tranquilidade com que a tinha estado prestes a matar, como se os últimos minutos tivessem sido um pesadelo. Ouviste-me, Leonor? Ela assentiu em silêncio, ainda a tocar no pescoço, ainda a sentir o eco dessas mãos que tinham prometido protegê-la para sempre. Bem, agora prepara algo para o jantar. Tenho fome. Tiago saiu da cozinha a assobiar uma canção que costumava cantar-lhe quando eram namorados. Leonor ficou sozinha, rodeada pelos fragmentos do seu telemóvel, com o pescoço a arder e uma certeza que a atravessou como um raio. O homem com quem se tinha casado, o pai do seu filho, o dono de empresas, o respeitado Tiago Ferreira, era um monstro. E pela primeira vez em 12 anos, Leonor Castro começou a planear algo que jamais tinha imaginado. Que começo chocante! O que acham que Leonor vai planear para escapar a este pesadelo? Comentem as vossas previsões e opiniões. A visita secreta e as pistas reveladoras. 3 dias tinham passado desde aquela noite na cozinha. 3 dias em que Leonor tinha usado cachecóis e golas altas para esconder as marcas roxas que Tiago tinha deixado no seu pescoço. 3 dias em que tinha fingido que tudo estava bem enquanto tomava o pequeno almoço com o seu marido, enquanto ele revia os seus e-mails e planeava as suas reuniões de negócios como se nada tivesse acontecido. O Mercedes-Benz prateado parou em frente à modesta casa de 2 andares no bairro de Massamá, em Sintra. Era domingo, dia de visita à sua mãe, uma tradição que Tiago tinha respeitado durante todos estes anos, desde que ele pudesse controlar cada detalhe. 2 horas, Leonor, disse-lhe Tiago sem desviar o olhar do seu telemóvel novo. Tenho uma videoconferência com os investidores do Porto às 4. Sim, Tiago. Leonor desceu do carro e caminhou para a porta de madeira pintada de azul. A sua mãe, Dona Sofia Martins, 65 anos, com o cabelo prateado apanhado num coque, já a esperava de braços abertos. Minha filha, que bom ver-te. O abraço da sua mãe foi como um bálsamo. Leonor fechou os olhos e por um momento sentiu-se como a menina que costumava refugiar-se nesses braços quando tinha pesadelos. Olá, mamã. Entra, entra. Já pus o café e a pão doce da padaria da rua. A casa cheirava a canela e baunilha. As paredes estavam cheias de fotografias. Leonor na sua graduação da universidade, o seu casamento com Tiago, o nascimento do seu filho Pedro. Uma vida completa capturada em molduras baratas, mas cheias de amor. E o Tiago, não vai entrar? Está ocupado no carro. Trabalho, já sabes. Sofia serviu o café nas chávenas de porcelana que guardava para ocasiões especiais. Leonor sentou-se no sofá de tecido florido onde tinha passado tantas tardes da sua infância. Como está o meu netinho? Pedro está bem, no clube com os amigos da equipa de futebol. E tu como estás, minha filha? Parece-me diferente. Leonor levantou a chávena com mãos trêmulas. A sua mãe tinha essa capacidade de ver através das máscaras que tinha desenvolvido durante anos de casamento. Estou bem, mamã, só cansada. Leonor Castro, conheço-te desde antes de nasceres. O que se passa contigo? O som da porta principal interrompeu-as. Tiago entrou sem bater, com aquele sorriso perfeito que usava nas reuniões de negócios. Boa tarde, Dona Sofia. Desculpe entrar assim, mas preciso de falar com a Leonor. Claro, Tiago. Quer café? Não, obrigado. Leonor, preciso que me acompanhes ao carro.
esqueci-me de te dizer algo importante. Leonor conhecia aquele tom, conhecia aquele olhar. Levantou-se obedientemente e seguiu Tiago para a entrada. O que se passa? Sussurrou. De que estavam a falar? Do Pedro? De coisas da casa? E por que te tremem as mãos? Não me tremem. Tiago agarrou-a pelo braço com força. Os seus dedos cravaram-se no mesmo lugar onde já tinha nódoas negras de dias anteriores. Não me faças ficar mal, Leonor. Aqui dentro, respeitas-me. Estás a magoar-me. Magoe-te se quiser. O sussurro foi tão baixo que só ela pôde ouvi-lo. Mas na janela da sala, Sofia tinha visto tudo. Tinha visto como o seu genro apertava o braço da sua filha. Tinha visto o terror nos olhos de Leonor. Tinha visto como Tiago exercia o seu poder mesmo no lar materno. Regressaram à sala. Tiago sentou-se junto a Leonor. Passou o braço pelos seus ombros num gesto que para qualquer observador parecia carinhoso, mas que para Leonor era uma corrente. Como vão os negócios, Tiago? Perguntou Sofia, embora a sua voz soasse diferente. Muito bem, dona Sofia. Acabamos de comprar 2 terrenos em Setúbal. Vamos construir um complexo hoteleiro. Que maravilha! E a Leonor participa nos negócios? A Leonor? Tiago riu. Não, não. A Leonor encarrega-se da casa, do Pedro. As mulheres não entendem de negócios. A minha filha estudou gestão de empresas, graduada com honras. O ambiente ficou tenso. Leonor sentiu como os dedos de Tiago se cravavam no seu ombro. Claro, mas uma coisa é estudar e outra é o mundo real. A Leonor está melhor em casa, não é, amor? Sim, sim, estou bem em casa. Sofia observou a sua filha. Observou como evitava o contato visual, como encolhia quando Tiago falava, como a sua voz soava apagada, sem vida. Leonor, podes ajudar-me a trazer mais café da cozinha? Na pequena cozinha, Sofia fechou a porta e pegou nas mãos da sua filha. Mamã, diz-me o que te está a lhe acontecer. Mamã, não se passa nada. Leonor, sou a tua mãe. Vejo como ele te trata. Vejo como te tremem as mãos quando ele fala. Vejo como te encolheste quando te tocou no braço. Leonor começou a chorar, lágrimas silenciosas que tinha contido durante 3 dias. Mamã, não consigo. Ele o quê? Bate-te? É pior do que isso. Controla-me, vigia-me, revê as minhas mensagens, as minhas chamadas. Não posso sair sozinha, não posso ver as minhas amigas. E na terça-feira quase me matou. Sofia sentiu como o sangue lhe gelava. Como assim quase te matou? Apertou-me o pescoço, não conseguia respirar. Pensei que ia morrer, mamã. Pensei que nunca mais voltaria a ver o Pedro. Meu Deus, Leonor, tens de sair daí. Não consigo, ele controla tudo. As contas, a casa, até o dinheiro para a gasolina. E se eu for embora, para onde vou com o Pedro? Como o sustento? Vens para aqui, comigo. Começamos de novo. Com que dinheiro, mamã? Com a tua pensão de 400 euros. O Tiago tiraria-me o Pedro. Tem advogados, tem influências. Eu não tenho nada. Tens a tua família. Tens o Ricardo. A mim. Ricardo. O Tiago quase me matou por uma mensagem do Ricardo. Se souber que lhes contei. A porta da cozinha abriu-se de repente. Tiago estava ali, com aquele sorriso que já não enganava ninguém. Tudo bem? Estão a demorar muito. Já vamos, Tiago. Sofia olhou-o diretamente nos olhos. Só estava a dizer à minha filha que sempre tem uma casa aqui. Claro, dona Sofia, embora a Leonor já tenha a sua casa. Uma casa muito bonita. Uma casa
Não é um lar se não há respeito. O silêncio tornou-se pesado. Tiago entendeu perfeitamente a mensagem. Leonor, vamos, já é tarde. À porta, Sofia abraçou a sua filha mais forte do que nunca. Se algum dia precisares de ajuda, qualquer dia, qualquer hora, aqui estou, sussurrou ao ouvido. Obrigada, mamã. Enquanto o Mercedes se afastava, Sofia Martins ficou à entrada da sua casa, vendo a sua filha desaparecer nas mãos de um homem que a estava a destruir pouco a pouco. Chamada à ação. A Sofia descobriu a verdade, mas o perigo para a Leonor é real. O que acham que vai acontecer a seguir? A Leonor vai conseguir fugir? E o que fará a sua mãe para a proteger? Deixem os vossos comentários. A busca pela liberdade e o despertar da verdade. Essa noite, Leonor deitou-se ao lado de Tiago, fingindo dormir. Mas pela primeira vez em anos, não estava a planear o menu do dia seguinte ou a lista de compras. Estava a planear a sua liberdade. 2 semanas depois da visita à sua mãe, Leonor caminhava pelos corredores da biblioteca pública do centro de Lisboa. Era terça-feira de manhã e tinha dito a Tiago que iria ao salão de beleza e depois faria as compras do supermercado. Tinha exatamente 3 horas antes que ele começasse a ligar-lhe para verificar onde estava. Os seus sapatos de salto baixo ressoavam no chão de mármore gasto. Tinha escolhido roupa discreta, jeans, blusa branca, óculos escuros, nada que chamasse a atenção, nada que Tiago pudesse rastrear se revisasse as câmaras de segurança do centro comercial onde supostamente estaria. A secção de direito estava no 2º andar. Leonor subiu as escadas com o coração a bater forte. Não pisava numa biblioteca desde os seus dias de universidade, quando sonhava em ter a sua própria empresa e acreditava que o mundo era seu. Posso ajudá-la? Uma bibliotecária jovem, com o cabelo apanhado num rabo de cavalo, sorriu-lhe do balcão. Procuro informação sobre direitos das mulheres, sobre violência doméstica. As palavras saíram como um sussurro. Era a primeira vez que Leonor pronunciava essa frase em voz alta. Violência doméstica. Claro, por aqui, por favor. A bibliotecária guiou-a para uma seção específica. Os livros tinham títulos que lhe gelaram o sangue. Quando o amor mata, quebrando o silêncio, legislação contra a violência de gênero. Precisa de algo específico? Recursos legais, centros de apoio, tudo. Preciso de saber de tudo. Durante as 2 horas seguintes, Leonor leu como nunca antes na sua vida. Aprendeu sobre a Lei Geral de Acesso das Mulheres a uma Vida Livre de Violência. Descobriu que existiam refúgios, que havia advogadas especializadas, que não estava sozinha. Mas, sobretudo, aprendeu algo que a encheu de terror e esperança ao mesmo tempo. O que Tiago lhe tinha feito tinha nome, tinha definição legal e tinha consequências. O seu telemóvel vibrou. Tiago, como vais no cabeleireiro? Já terminaste? Leonor olhou para o relógio. Tinha perdido a noção do tempo. Acabei de terminar. Vou ao supermercado. Quero salmão para o jantar. E compra vinho branco. Vem o Dr. Costa. Perfeito, chega cedo. Quero que uses o vestido azul, aquele de que eu gosto. O vestido azul, aquele que tinha um decote pronunciado, aquele que Tiago a obrigava a usar quando vinham clientes importantes, como se ela fosse parte do mobiliário de luxo da casa. Claro, Tiago. Amo-te, preciosa. Eu também. A mentira saiu automaticamente. Leonor desligou e ficou parada no corredor dos laticínios, vendo como as famílias normais faziam compras normais, discutiam preços, escolhiam iogurtes para os seus filhos. Quando é que tinha deixado de ser uma pessoa normal?
Quando é que tinha aceite que a sua vida se reduzisse a agradar a um homem que a estava a matar lentamente? Chamada à ação. Leonor está a juntar as peças. O que acham que ela vai descobrir sobre os negócios de Tiago? Será que o Dr. Costa tem um papel na teia de crimes? Deixem as vossas previsões e comentários. O banquete da corrupção e a revolta silenciosa. Essa noite, na residência dos Palácios, em Cascais. O jantar decorreu como Tiago tinha planeado. Leonor usou o vestido azul, sorriu nos momentos certos, serviu o vinho nos copos apropriados e desapareceu discretamente quando os homens começaram a falar de negócios. Da cozinha podia ouvir fragmentos da conversa. Os alvarás de construção estão a demorar mais do que o esperado. O inspetor está a pedir mais dinheiro. Não podemos permitir que se filtre informação sobre os terrenos de Setúbal. Já sabes como lidar com estes assuntos, Dr. Costa. Leonor esfregava os pratos enquanto escutava. Tiago e o Dr. Costa falavam de subornos, de alvarás comprados, de informação privilegiada. Falavam como se fosse a coisa mais normal do mundo. Se alguém fizer perguntas, tu não sabes nada. As contas no estrangeiro estão seguras. As finanças não podem rastrear nada se fizermos bem. Leonor parou de esfregar. Estava a ouvir confissões de crimes. Estava a ouvir como o seu marido, o respeitável empresário Tiago Ferreira, construía o seu império sobre mentiras, corrupção e dinheiro sujo. Leonor, traz mais gelo. Já vou. Serviu o gelo com mãos trêmulas. Os dois homens ignoraram-na completamente, como se fosse invisível. A obra de Setúbal vai dar-nos no mínimo 20 milhões de lucro, desde que o presidente da Câmara mantenha a sua palavra. Não te preocupes, já está tudo arranjado. Quando o Dr. Costa se foi, Tiago estava de excelente humor. Jantar perfeito, amor. Perfeito tudo. Obrigado. O Dr. Costa ficou encantado contigo. Diz que sou um homem afortunado. Tiago abraçou-a por trás, enquanto ela terminava de limpar a cozinha. As suas mãos deslizaram pela sua cintura, possessivas, controladoras. Sabes que mais? Vamos celebrar. Vamos para o quarto. Não era um convite, era uma ordem. Essa noite, enquanto Tiago dormia satisfeito ao seu lado, Leonor ficou acordada a olhar para o teto. Na sua mente, as palavras do Dr. Costa misturavam-se com os artigos que tinha lido na biblioteca. Violência doméstica, crimes financeiros, corrupção, evasão fiscal. Tiago não era apenas um agressor. Era um criminoso. E ela, sem o saber, tinha estado a viver na primeira fila do espetáculo. Pela primeira vez em 12 anos, Leonor Castro sorriu na escuridão. Se Tiago acreditava que a tinha controlada. Se acreditava que era apenas uma esposa submissa sem cérebro, estava prestes a descobrir o quão enganado estava. A bibliotecária tinha razão. Ela não estava sozinha. E Tiago acabava de lhe dar as armas perfeitas para o destruir. Chamada à ação. Leonor tem provas. Será que ela vai conseguir usar esta informação contra Tiago? O que acham que vai acontecer quando ela contactar o Centro Mulheres Livres? Deixem as vossas previsões e comentários. O plano de Leonor. A recolha de provas e o ponto de ruptura. O edifício de 3 andares na Rua de São Bento, em Lisboa, não tinha nada de especial. Fachada de pedra cinzenta, janelas com grades, uma placa pequena que dizia Mulheres Livres. Leonor tinha passado por ele 5 vezes antes de ganhar coragem para entrar. Era quinta-feira de manhã. Tinha dito a Tiago que tinha consulta com o ginecologista. Uma mentira perfeita, porque ele jamais perguntaria detalhes sobre coisas de mulheres. A sala de espera era pequena, mas acolhedora. Havia cadeiras de plástico, uma mesa com revistas e cartazes nas paredes, com frases como
Não estás sozinha e a violência não é amor. 3 mulheres mais esperavam em silêncio, cada uma perdida nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios infernos. Leonor Castro, uma mulher de uns 40 anos com cabelo curto e olhos amáveis, aproximou-se. Sou a doutora Paula Fernandes. Falamos por telefone. Sim. Obrigado por me receber. Entre no meu escritório, por favor. O escritório era mais pequeno que o closet de Leonor, mas tinha algo que a mansão dos palácios não tinha: calor humano. Fotografias de mulheres sorridentes, diplomas nas paredes e uma planta que alguém regava com carinho. Como posso ajudá-la? Leonor tinha ensaiado esta conversa centenas de vezes na sua mente, mas agora as palavras entravam na sua garganta. O meu marido me... Tenha o seu tempo. Aqui está segura. Apertou-me o pescoço. Pensei que ia matar-me. As palavras saíram como uma torrente. Leonor contou-lhe tudo. Os 12 anos de controlo, o isolamento, a violência emocional, a noite na cozinha, as ameaças constantes. Tem fotografias das lesões? Não, as marcas desapareceram e não me ocorreu tirá-las. Há testemunhas? A minha mãe viu como ele me tratava. E ontem à noite ouvi algo mais. Leonor contou-lhe sobre a conversa com o Dr. Costa, os subornos, as contas no estrangeiro, a corrupção, a evasão fiscal. A doutora Paula tomava notas rapidamente. Isto é muito importante, Leonor. Se o seu marido está envolvido em atividades ilegais, podemos usar essa informação. Como? Primeiro, precisamos de a proteger a si. Segundo, precisamos de evidência. Tem acesso a documentos, e-mails, conversas? Tiago guarda tudo no seu escritório de casa. Está fechada a chave, mas eu limpo lá às quartas-feiras quando ele vai para a obra. E o seu telemóvel? Ele revê o meu telemóvel constantemente, mas ele não revê o dele quando está comigo. Acredita que sou demasiado tola para entender as suas coisas. Paula sorriu pela primeira vez. Esse vai ser o seu erro. Leonor, está disposta a documentar tudo? Está disposta a recolher evidência? É legal? Se é na sua própria casa, se são conversas que a senhora ouve naturalmente, sim, mas tem de ser muito cuidadosa. E depois o quê? Depois denunciamos, tanto por violência doméstica como pelos crimes financeiros, e pedimos uma ordem de restrição. E se ele souber? Se descobrir que estou a fazer isto? Paula inclinou-se para a frente. Leonor, estatisticamente, o momento mais perigoso para uma mulher numa relação violenta é quando decide ir embora, mas ficar também é perigoso. Da próxima vez que a agarrar pelo pescoço, pode ser que não a solte. A verdade atingiu Leonor como uma bofetada. O que faço com o meu filho? Quantos anos tem? 14. Está no colégio inglês. Tiago adora-o, mas Pedro não sabe nada disto. Os filhos sempre sabem mais do que cremos, mas não se preocupe, também podemos protegê-lo a ele. Paula entregou-lhe um cartão. Este é o meu número pessoal. Funciona 24 horas. Se algo acontecer, se sentir em perigo, ligue imediatamente. E se o Tiago revisar o meu telemóvel? Memorize o número e apague o histórico de chamadas. Leonor guardou o cartão no seu sutiã, o único lugar onde Tiago nunca revistaria. Como começo? Comece por documentar tudo. Grave conversa se puder. Tire fotos de documentos e, sobretudo, haja normalmente. Não pode suspeitar de nada. 2 dias depois. Residência dos Palácios, Cascais. Era sábado à noite.
Tiago tinha bebido mais do que devia durante o almoço com os seus sócios do clube de golfe. Leonor aproveitou para rever o seu telemóvel enquanto ele dormia a sesta no sofá da sala. Mensagens de WhatsApp com o Dr. Costa. Tiago, preciso que movimentes o dinheiro da conta das Ilhas Caimão antes de segunda-feira. Quanto? 2 milhões. As finanças estão a fazer auditorias aleatórias. E as licenças de Setúbal já estão arranjadas. Custou 500 mil extra, mas o inspetor já assinou. Leonor tirou fotos de cada mensagem com um telemóvel velho que tinha encontrado numa gaveta da cozinha. Um Nokia que Tiago tinha deitado fora anos atrás, mas que ainda funcionava. O coração batia-lhe tão forte que temia que Tiago acordasse, mas continuou a fotografar. E-mails com empresas fantasma, transferências para contas numeradas, faturas falsas, contratos manipulados. Tiago Ferreira não era apenas um empresário bem-sucedido. Era o chefe de uma rede de corrupção que se estendia por todo o distrito de Lisboa. O que fazes? A voz de Tiago fê-la saltar. Estava parado à porta do escritório, com o cabelo despenteado e os olhos injetados de sangue. Estou a limpar a tua secretária, amor. Chegou muito suja do clube. Por que tens o meu telemóvel? Caiu quando movi os papéis. Só o estava a arrumar. Tiago aproximou-se. Leonor podia sentir o cheiro do uísque no seu hálito. Reviste alguma coisa? Como é que é? Não percebo nada das tuas coisas de trabalho. Tiago estudou-a com aquele olhar que ela conhecia tão bem. Desconfiança, paranoia, controlo. Desde quando limpas o meu escritório ao sábado? Desde que quero que tenhas tudo perfeito para segunda-feira. Dá-me o meu telemóvel. Leonor entregou-lhe com mãos trêmulas. Tiago revistou o histórico, as aplicações, as chamadas. Não encontrou nada porque não havia nada para encontrar. Sabes que mais? Acho que já não preciso que limpes o meu escritório. Vou contratar alguém. Como quiseres, amor. E mais uma coisa. O teu telemóvel fica na sala à noite. Não quero que o tenhas no quarto. Por quê? Porque eu o digo. Tiago saiu do escritório e fechou a porta à chave. Mas era demasiado tarde. Leonor já tinha o que precisava. Essa noite, enquanto Tiago dormia, Leonor escondeu-se na casa de banho e enviou as fotos para o número que tinha memorizado. Paula, sou a Leonor. Envio-te o que encontrei. Acho que temos o suficiente. A resposta chegou em menos de 5 minutos. Leonor, isto é ouro. Amanhã apresentamos tudo ao Ministério Público. Também vou contactar a Unidade de Informação Financeira e alguns jornalistas de confiança. O Tiago não sabe o que o espera. Chamada à ação. A teia de Tiago está prestes a desvendar-se. Quanto tempo acham que Leonor tem antes que ele descubra? E como o seu filho Pedro vai reagir? Deixem-os vossas opiniões e previsões. A rede desvendada e o grande escândalo. Quanto tempo temos antes que ele saiba? Uma vez que iniciemos o processo, máximo 48 horas. Tens de estar pronta para sair de casa imediatamente. E o meu filho? Já falei com os serviços sociais. Podem protegê-lo temporariamente enquanto se resolve o caso. Mas, Leonor, desde amanhã, a tua vida vai mudar completamente. Estás preparada? Leonor olhou-se no espelho da casa de banho. Viu a mulher que tinha sido submissa, controlada, aterrorizada, e viu a mulher em que se tinha transformado, valente, inteligente, determinada. Estou pronta. Perfeito. Amanhã, às 8 da manhã, encontramo-nos no escritório da procuradora. Traz uma mala pequena e os documentos importantes. Vai ser um dia muito longo. Leonor apagou as mensagens e regressou à cama.
Tiago dormia placidamente, sem saber que acabara de assinar a sua própria sentença de morte. Pela primeira vez em 12 anos, Leonor não sentiu medo de estar deitada ao lado dele, porque sabia que seria a última vez. No dia seguinte, segunda-feira, 6 da manhã, Leonor acordou antes de Tiago. Preparou café, fez panquecas, pôs a mesa como todos os dias. Agiu como a esposa perfeita que tinha sido durante 12 anos. Bom dia, amor. Tiago sentou-se a tomar o pequeno almoço. Como dormiste? Muito bem. E tu? Perfeito. Tenho uma reunião importante hoje com o Dr. Costa e os investidores do Porto. Vai correr bem? Sempre corre bem quando se sabe o que se faz. Tiago terminou o seu café e levantou-se para sair. À porta, virou-se para Leonor. A propósito, hoje o Pedro fica a dormir em casa do amigo João, por isso esta noite podemos estar sozinhos. Parece-me perfeito. Tiago beijou-a na bochecha. Amo-te, preciosa. Eu também. Leonor observou como o BMW preto de Tiago desaparecia pela rua. Depois, subiu ao seu quarto, tirou uma mala pequena do armário e começou a fazer a sua mala. Roupa interior, 2 mudas de roupa, os seus documentos importantes, as poucas joias de que realmente gostava e uma fotografia do Pedro quando era bebê. Às 7h30 ligou para um táxi. Às 8 em ponto, estava sentada frente à secretária da Procuradora Especial em Crimes Financeiros, com Paula ao seu lado e um gravador na mesa. Bom dia, dona Leonor. O meu nome é doutora Cláudia Matos. Está pronta para mudar a sua vida? Leonor respirou fundo. Estou pronta para recuperar a minha vida. Os escritórios da Procuradoria-Geral da República cheiravam a papel velho e café frio. Leonor estava sentada numa cadeira de plástico verde, frente a uma secretária de metal riscada, onde a doutora Cláudia Matos revia os documentos que ela tinha entregue. Ao seu lado, Paula tomava notas num caderno gasto. Dona Leonor, nos meus 25 anos como procuradora, nunca tinha visto um caso tão completo, disse Matos, ajeitando os óculos. Temos gravações de confissões, fotografias de transferências bancárias, evidência de subornos, documentos de empresas fantasma. É suficiente para afundar uma dúzia de funcionários. O que vai acontecer agora? Perguntou Leonor, apertando a mala contra o peito. Vamos atuar de forma coordenada. Primeiro, emitiremos mandados de busca e apreensão para o escritório do seu marido, a sua casa e os escritórios do Dr. Costa. Segundo, congelaremos todas as suas contas bancárias, incluindo as do estrangeiro. Terceiro, emitiremos mandados de captura. Quanto tempo tenho antes que Tiago saiba? 6 horas, máximo. Uma vez que começarmos a mover as peças, a informação filtra-se rapidamente. Paula inclinou-se para a frente. Leonor, onde está o seu filho agora? Na escola. Depois vai para a casa do amigo João. Tiago pensa que vai dormir lá, mas a senhora não pode deixar que isso aconteça, interrompeu Matos. Precisamos que Pedro esteja num lugar seguro. Quando Tiago descobrir o que está a acontecer, vai procurar uma forma de a pressionar. Pressionar-me como? Usando o seu filho como alavanca. É o que sempre fazem os homens como o seu marido. Paula tirou o seu telemóvel. Vou ligar para os serviços sociais. Podem ir buscar o Pedro à escola e levá-lo para um refúgio temporário, só até termos o Tiago sob custódia. Um refúgio? O meu filho vai estar num refúgio? Só temporariamente, Leonor. É pela segurança dele. Enquanto Paula falava ao telemóvel, Matos continuou a explicar o processo. Também vamos contactar a imprensa. Há jornalistas que há anos investigam a corrupção no setor imobiliário. Com o seu testemunho, podem publicar tudo sem medo de represálias. E a ordem de restrição já está pronta. Assim que terminarmos aqui, Tiago não poderá aproximar-se de si nem do seu filho a menos de 500 metros. Leonor sentiu que o mundo se movia a uma velocidade vertiginosa. Durante 12 anos,
Cada dia tinha sido igual: despertar, tomar o pequeno almoço com Tiago, fazer as tarefas domésticas, esperar que ele regressasse, dormir ao lado dele. E agora, numa única manhã, toda essa vida estava a desaparecer. Onde vou viver? Como vou sustentar-me? Temos um refúgio especializado em casos de alta periculosidade. Lá estará segura enquanto se resolve o caso legal. E depois? Depois, Dona Leonor vai ser livre. Com o testemunho que nos deu, o seu marido vai passar no mínimo 20 anos na prisão e, com as leis de extinção de domínio, pode ficar com boa parte dos bens legítimos. Paula terminou a sua chamada. Pronto. Os serviços sociais vão buscar o Pedro às 14 horas. Disseram ao diretor que é uma operação de rotina para não o assustar. O que lhe vão dizer? Que a mãe teve uma emergência e que vai estar com ele muito em breve. Nada mais. Matos pôs-se de pé. Dona Leonor, preciso que assine alguns documentos. E depois, quero que vá imediatamente para o refúgio. Assim que começarem as buscas, Tiago vai saber que foi a senhora quem o denunciou. Chamada à ação. A rede de Tiago está a desabar. Como acham que ele vai reagir ao saber que Leonor o denunciou? E o filho, Pedro, como vai enfrentar esta verdade? Partilhem as vossas previsões e comentários. A queda do império e o nascer da liberdade. 2 horas depois, escritórios da construtora Valverde e Filhos. Tiago estava no seu escritório da empresa, uma torre de cristal de 20 andares no centro financeiro de Lisboa. Revia os planos do projeto de Setúbal quando a sua secretária Maria José entrou a correr. Doutor Ferreira, há um problema. O que se passa? Estão a chegar carros de patrulha, muitos carros de patrulha. Tiago espreitou pela janela. Efetivamente, pelo menos 10 veículos policiais rodeavam o edifício. Homens com coletes à prova de bala subiam pelas escadas. Que raio? O seu telemóvel privado tocou. Era o Dr. Costa. Tiago, não perguntes nada. Sai do teu escritório agora mesmo. Estão a fazer buscas em tudo. O quê? Quem está a fazer buscas? O Ministério Público. Tem mandados federais. Alguém nos traiu. Traiu? Quem nos podia trair? Não sei, mas tem gravações. Gravações das nossas conversas. Tiago sentiu que lhe faltava o ar. Gravações. Só havia uma pessoa que podia ter gravado as suas conversas. Onde estão a fazer buscas? O teu escritório, a tua casa, o meu escritório, os armazéns dos materiais, tudo, Tiago, tem tudo. As minhas contas? Congeladas, todas, incluindo as do estrangeiro. Tiago deixou-se cair na sua cadeira. 50 milhões de euros, 20 anos de trabalho, tudo desaparecido numa manhã. E a minha família? Onde está a minha família? Não sei, mas, Tiago, tens de sair daí. Vão prender-te. Tiago desligou e marcou o número de casa. Caixa de voz. Marcou o telemóvel de Leonor. Fora de serviço. Maria José, liga para a minha casa. Já liguei, Dr. Ferreira. Ninguém atende. Tiago sentiu pânico pela primeira vez na sua vida. Pânico real. O tipo de pânico que sente um animal encurralado. Consegue o carro. Saímos pelo parque de estacionamento. Para onde, Dr. Ferreira? Para a minha casa. Tenho de encontrar a minha esposa. 1 hora depois. Residência dos Palácios, Cascais. Tiago chegou à sua mansão e encontrou a porta principal selada com fita amarela. 2 agentes da polícia judiciária montavam guarda. O que está a acontecer aqui? Esta é a minha casa. É o senhor Tiago Ferreira? Sim, sou eu. Por que estão na minha propriedade? Tenho um mandado de busca, senhor, e também um mandado de captura. Tiago sentiu que o mundo lhe caía em cima. Captura? Por quê?
pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão fiscal, corrupção de funcionários públicos e fraude fiscal. Onde está a minha esposa? Onde está o meu filho? Não sabemos, senhor. Quando chegamos, a casa estava vazia. Tiago tirou o seu telemóvel e marcou o número do Pedro. Caixa de voz. Marcou o número da escola. Diretor Antunes, sou Tiago Ferreira, o pai do Pedro. Como assim o levaram? Serviços sociais? Por quê? Quem autorizou isso? Tiago desligou a tremer de raiva. Leonor! Gritou para a casa vazia. Leonor, sei que me estás a ouvir! E os agentes aproximaram-se. Senhor Ferreira, precisa de nos acompanhar. Não, primeiro quero falar com a minha esposa. Tiago tentou correr para a casa, mas os agentes detiveram-no. Larga-me, ela não sabe o que está a fazer, está confusa. Senhor, tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que diga pode e será usada contra si. Enquanto lhe liam os seus direitos, Tiago viu como outros agentes saíam da sua casa carregando caixas cheias de documentos. O seu escritório privado, o seu santuário, tinha sido completamente saqueado. Ela não entende. Não sabe como funciona o mundo real. Alguém a está a manipular. Os agentes levaram-no para o carro de patrulha. Tiago viu pela última vez a sua mansão, os seus jardins perfeitos, a sua vida perfeita, tudo destruído pela mulher que tinha jurado obedecer-lhe para sempre. Chamada à ação. O império de Tiago desabou, mas o preço para Leonor e Pedro foi alto. O que acham que a Leonor vai sentir ao ver esta notícia? E como será a sua nova vida no refúgio? Comentem as vossas opiniões. A vitória silenciosa e o despertar da esperança. Essa noite no refúgio Casa Nova, em Alcochete. Leonor estava sentada numa cama individual, num quarto que partilhava com outras 3 mulheres. Era um lugar simples, mas limpo, com paredes de cor pêssego e uma janela que dava para um pequeno jardim. Paula entrou com um sorriso. Leonor, tenho boas notícias. O Tiago foi preso esta tarde. Está na cadeia de Caxias, sem direito à fiança. E o Pedro? Pedro está bem. Está num lar temporário especializado. Podes vê-lo amanhã. Como é que lhes vão explicar? Com a verdade, adaptada para a idade dele, mas a verdade. Os psicólogos dizem que é melhor assim. Leonor levou as mãos à cara. O que fiz? O que fiz ao meu filho? Tu salvaste-lhe a vida, Leonor, e salvaste a tua. Mas a que preço? Paula sentou-se ao seu lado. Ao preço da liberdade. Amanhã vão publicar toda a história nos jornais. Tiago vai ficar exposto a todo o país como o que é. Um criminoso. E eu? Tu vais ficar como o que és. Uma mulher corajosa que se atreveu a enfrentar o monstro. Leonor olhou pela janela para o jardim. Era um jardim pequeno, sem luxos, sem plantas importadas, mas era o primeiro jardim que via em anos, sem sentir medo. Sabes o que é o mais estranho? Disse a Paula. Pela primeira vez em 12 anos, não tenho medo de adormecer. Por quê? Porque sei que vou acordar a ser livre. No dia seguinte, no jornal Público. O título principal dizia: Cai Império da Corrupção. Empresário Tiago Ferreira, preso por rede criminosa milionária. Sua esposa, peça-chave na investigação. A fotografia mostrava Tiago algemado, a descer de um carro de patrulha com o rosto desfigurado pela raiva. No artigo, descrevia-se a rede de corrupção, os subornos, as contas no estrangeiro e os crimes que tinha cometido durante anos. E numa pequena nota no final, mencionava que a investigação tinha sido possível graças ao testemunho de uma mulher corajosa que decidiu quebrar o silêncio.
Leonor leu o jornal na sala de jantar do refúgio, tomando café numa chávena de estanho. Pela primeira vez em 12 anos, Tiago Ferreira não controlava a narrativa da sua vida. E pela primeira vez em 12 anos, Leonor Castro era livre para escrever a sua. Chamada à ação. A história de Leonor é uma inspiração. O que acham que vai acontecer a seguir? Ela vai usar a sua experiência para ajudar outras mulheres? Deixem os vossos comentários e opiniões. A sentença, a mansão regenerada e o legado. 3 meses tinham passado desde a prisão de Tiago. 3 meses em que Leonor tinha aprendido a viver sem medo, sem horários impostos, sem ter de pedir permissão para sair de casa. O refúgio Casa Nova tinha se convertido no seu lar temporário, um lugar onde outras mulheres como ela reconstruíam as suas vidas fragmento por fragmento. Era uma manhã de outubro quando Paula chegou com notícias que mudariam tudo para sempre. Leonor, preciso que te sentes, disse-lhe, entrando na pequena sala de jantar onde Leonor tomava o pequeno almoço com aveia e fruta. Tenho informação importante sobre o caso. O que se passou? O Tiago vai sair livre? Pelo contrário, o juiz acaba de proferir sentença, 45 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional, até cumprir 25 anos. Leonor deixou cair a colher. 45 anos. Tiago tinha 52 anos. Sairia da prisão com 77 se conseguisse sobreviver tanto tempo. E o Dr. Costa? 30 anos. Os funcionários corruptos receberam sentenças entre 10 e 20 anos. Toda a rede está destruída. O que vai acontecer com os bens? Aí vem o interessante. O juiz determinou que 60% dos bens foram adquiridos com dinheiro sujo, pelo que passam para o Estado. Mas os restantes 40% te pertencem a ti. Leonor não entendia completamente o que isso significava. O que inclui esse 40%? A Casa dos Palácios, 2 apartamentos em Setúbal, metade das ações da construtora, 3 veículos e aproximadamente 8 milhões de euros em contas bancárias limpas. 8 milhões? 8 milhões, Leonor. Suficiente para que tu e Pedro vivam confortavelmente o resto das suas vidas. Leonor levou as mãos à cara. Durante 12 anos tinha vivido rodeada de luxo, mas nunca tinha sido seu. Agora, pela primeira vez, teria algo que realmente lhe pertencia. Posso regressar a casa? Podes regressar quando quiseres, mas há algo mais que deves saber. Paula tirou um envelope do seu saco. Tiago quer ver-te. Tem pedido uma visita conjugal há 2 meses. Uma visita conjugal depois de tudo o que se passou? Diz que quer explicar-te tudo, que quer pedir-te perdão, que quer que regresses com ele quando sair da prisão. Leonor riu amargamente. Quando sair? Vai sair daqui a 25 anos. Terei 63 anos. Exato. Mas legalmente continua a ser o teu marido. Podes visitá-lo se quiseres, ou podes iniciar o processo de divórcio. Quero o divórcio, imediatamente. Perfeito. Eu encarrego-me de todos os trâmites. Paula levantou-se para sair, mas parou à porta. Leonor, há algo mais. Algo que talvez te interesse. O quê? Há uma organização que quer contratar-te. Chama-se Mulheres Unidas contra a Violência. Querem que sejas a sua porta-voz nacional. Porta-voz? Querem que contes a tua história em conferências, em universidades, em programas de televisão. Querem que digas a outras mulheres que sim, é possível sair do inferno. Leonor nunca tinha considerado essa possibilidade. Nunca tinha pensado em converter a sua dor na salvação de outras mulheres. E o Pedro? O que vai acontecer com ele? Pedro está em terapia psicológica. Processou muito bem a situação. Até disse que se sente orgulhoso de ti. Orgulhoso?
Diz que a mãe é uma heroína que enfrentou o monstro e ganhou. Essa tarde, Leonor foi visitar Pedro pela primeira vez em 3 meses. O lar temporário onde estava era uma casa grande e colorida no bairro dos Anjos, onde crianças e adolescentes que tinham sido separados das suas famílias por diferentes razões recebiam cuidados profissionais. Pedro tinha crescido. Aos 14 anos, já era mais alto que Leonor. Tinha o cabelo preto e os olhos verdes do seu pai. Mas o seu olhar era completamente diferente. Não havia crueldade nesses olhos, só confusão e carinho. Mamã, é verdade que o papá vai estar na prisão muitos anos? Sim, meu amor, é verdade. É verdade que foste tu quem o denunciou? Leonor respirou fundo. Era o momento da verdade. Sim, fui eu. Por quê? Porque o teu pai me magoava, porque me tinha ameaçada, porque eu tinha medo dele. Pedro abraçou-a forte. Mamã, eu também tinha medo dele. Nunca te disse, mas quando ele se zangava, dava-me muito medo. Magoou-te alguma vez? Não com golpes, mas gritava muito. Dizia-me que eu era um inútil, que nunca ia ser tão bem-sucedido como ele. Fazia-me sentir muito pequeno. Leonor sentiu que o seu coração se partia. Pedro também tinha sido vítima de Tiago, só que de uma maneira diferente. Odeias-me por ter destruído a nossa família? Não, mamã, não destruíste a nossa família. O papá já a tinha destruído há muito tempo. Tu só nos salvaste. 2 semanas depois, Leonor regressou à mansão dos Palácios pela primeira vez desde o dia em que se foi embora. A casa estava exatamente igual, mas sentia-se completamente diferente. Os móveis caros, os quadros elegantes, os pisos de mármore já não a impressionavam. Era apenas uma casa. Uma casa grande e vazia. Sem amor, sem risos, sem vida. Pedro entrou a correr pela porta principal. Mamã, olha que grande é o meu quarto. Gostas de estar de volta? Gosto de estar contigo, mamã. A casa é-me indiferente. Essa noite, Leonor pôs-se a trabalhar em algo que tinha estado a planear há semanas. Ligou para um arquiteto, para um advogado especializado em associações civis e para a diretora de Mulheres Livres. Quero converter esta casa num refúgio, disse-lhes. Quero que seja um lugar onde as mulheres possam vir com os seus filhos, onde possam curar-se, onde possam aprender a viver sem medo. Estás certa, Leonor. É uma decisão muito grande. Nunca estive tão certa de algo na minha vida. Esta casa foi construída com dor, com dinheiro sujo, com o sofrimento de muita gente. Quero que agora seja um lugar de cura. 3 meses depois, a mansão dos Palácios tinha se transformado completamente. Os quartos de luxo tinham se convertido em dormitórios confortáveis para mulheres e crianças. O escritório de Tiago tinha se convertido numa sala de terapia. A sala de jantar formal agora era um espaço onde as mulheres aprendiam ofícios e habilidades para se reintegrarem na sociedade. Na entrada principal, onde antes havia uma placa que dizia Residência Ferreira, agora havia uma placa de bronze que dizia Casa Leonor, refúgio para mulheres e crianças vítimas de violência. No dia da inauguração chegaram jornalistas, autoridades e dezenas de mulheres que tinham ouvido a história de Leonor nos meios de comunicação. Leonor usava um vestido azul simples, sem joias ostentosas, sem maquilhagem excessiva. Via-se como o que era, uma mulher livre. O meu nome é Leonor Castro, disse frente às câmaras. Durante 12 anos fui vítima de violência doméstica. O meu marido controlou-me, isolou-me, humilhou-me e esteve prestes a matar-me. Mas hoje estou aqui, viva, livre e convertida numa voz para todas as mulheres que continuam presas no silêncio.
A multidão aplaudiu, mas Leonor continuou. Esta casa foi construída com dinheiro sujo, com corrupção, com o sofrimento de muita gente, mas hoje renasce como um lugar de esperança. Cada mulher que entrar por estas portas vai encontrar o que eu encontrei, que sim, é possível sair do inferno, que sim, é possível recuperar a vida, que sim, é possível vencer o medo. 6 meses depois, a Casa Leonor albergava 20 mulheres e 30 crianças. Leonor tinha contratado psicólogos, advogados, professores e assistentes sociais. Tinha criado um programa integral onde as mulheres não só encontravam refúgio, mas também ferramentas para reconstruírem completamente as suas vidas. Pedro, agora com 15 anos, ajudava aos fins de semana a ensinar matemática às crianças mais pequenas. Tinha se tornado um jovem sensível, inteligente e comprometido com a justiça social. «Mamã, arrependes-te de algo?» perguntou-lhe uma noite enquanto jantavam na cozinha que antes tinha sido o cenário do seu pesadelo. De que me poderia arrepender? De ter destruído a vida do papá, de ter perdido todo o dinheiro, de ter mudado toda a nossa vida. Leonor olhou para o seu filho com orgulho. Pedro, a vida que tínhamos antes era uma mentira. Era uma vida construída sobre a dor de outras pessoas. Agora temos uma vida real, uma vida que podemos olhar ao espelho sem nos envergonharmos. E não sentes falta de nada de antes? Não sinto falta de nada. Bem, sim, sinto falta de uma coisa. O quê? Sinto falta da mulher que era antes de casar com o teu pai. Mas sabes que mais, meu amor? Essa mulher regressou. Está aqui, comigo, contigo, a construir algo bonito. Essa noite, Leonor deitou-se no seu novo quarto, muito mais pequeno que a suíte matrimonial que tinha partilhado com Tiago, mas infinitamente mais confortável. Pela janela via-se o jardim onde as mulheres do refúgio brincavam com os seus filhos, onde as crianças corriam livres, onde os risos tinham substituído os gritos. Adormeceu sem medo, sem angústia, sem a sensação constante de caminhar sobre cascas de ovos. Adormeceu livre e, pela primeira vez em 12 anos, sonhou com o futuro em vez de ter pesadelos do passado. Chamada à ação. A história de Leonor é um testemunho de força. O que acham que vai acontecer a seguir? O seu trabalho no refúgio vai expandir-se? Deixem as vossas opiniões e comentários. O legado de Leonor. Inspiração e mudança. A mulher que tinha sido estrangulada numa cozinha de mármore italiano tinha se convertido na mulher que salvava vidas num refúgio cheio de esperança. Tiago Ferreira tinha perdido tudo, o seu império, a sua liberdade, a sua família, a sua reputação, mas Leonor Castro tinha ganho algo que não tinha preço, a sua dignidade, a sua paz e a oportunidade de converter a sua dor na salvação de outras mulheres. 2 anos tinham passado desde a inauguração da Casa Leonor. 2 anos em que o refúgio tinha se convertido num símbolo nacional de esperança para mulheres vítimas de violência doméstica. Leonor tinha dado mais de 100 conferências em universidades, empresas e centros comunitários por todo Portugal. A sua história tinha sido documentada num livro que se tinha tornado um best-seller e os rendimentos tinham servido para abrir mais 2 refúgios no Porto e em Coimbra. Era uma sexta-feira de manhã quando Paula chegou à Casa Leonor, com uma expressão que Leonor não via há muito tempo: preocupação. Leonor, preciso de falar contigo em privado. Dirigiram-se ao jardim principal, onde as crianças jogavam futebol, enquanto as suas mães participavam num ateliê de pastelaria. Era uma cena de normalidade e alegria que tinha substituído para sempre a tensão e o medo que antes reinavam naquela casa. O que se passa? Há muito que não te via assim tão séria. Tiago está a pedir o divórcio. Leonor surpreendeu-se. Durante 2 anos,
Tiago tinha enviado cartas da prisão, rogando-lhe que o visitasse, que lhe desse uma segunda oportunidade, que esperasse a sua saída dali a 23 anos. Leonor tinha ignorado todas as cartas. O divórcio? Por que agora? Porque se vai casar com mais alguém. Como pode casar-se se está na prisão? Com outra reclusa. Chama-se Sandra Diniz. Era contabilista de uma empresa que lavava dinheiro para um cartel. Tem 35 anos e uma sentença de 15 anos. Leonor não sabia se ria ou chorava. Tiago, o homem que tinha dito que não podia viver sem ela, que tinha controlado cada aspecto da sua vida, que tinha ameaçado matá-la se tentasse deixá-lo, agora queria divorciar-se para casar com outra mulher. Sabes que mais? Parece-me perfeito. Que se case com quem quiser. Há mais. Tiago está a renunciar a todos os seus direitos parentais sobre Pedro. O que significa isso? Significa que Pedro pode mudar legalmente o seu apelido. Pode chamar-se Pedro Martins em vez de Pedro Ferreira. Significa que Tiago renuncia oficialmente a ser o seu pai. Leonor sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque Pedro finalmente estaria livre da sombra de Tiago. Tristeza porque uma criança ficava sem pai. Embora esse pai tivesse sido um monstro. Como se sente o Pedro em relação a isso? Foi ele quem pediu. Diz que não quer levar o apelido de um criminoso. Diz que quer ser só filho de Leonor Castro. Essa tarde, Leonor falou com Pedro no seu quarto. Aos 16 anos, Pedro tinha se convertido num jovem atencioso e maduro. Estudava o secundário numa escola pública. Tinha aprendido a tocar guitarra e ajudava no refúgio, ensinando matemática às crianças mais pequenas. De verdade queres mudar o teu apelido? Sim, mamã. O apelido Ferreira representa tudo o que eu odeio. Corrupção, violência, mentiras. Quero chamar-me Pedro Martins como a minha avó Sofia. Não vai sentir falta de nada do teu pai? Pedro pensou por um momento. Vou sentir falta do pai, que pensei que tinha quando era criança. Do pai que me ensinou a andar de bicicleta. Que me levava aos jogos de futebol. Que me contava histórias antes de adormecer. Mas esse pai nunca existiu realmente. Era só uma máscara. E agora como te sentes? Sinto-me livre, mamã. Igual a ti. Uma semana depois, Leonor assinou os papéis do divórcio no mesmo escritório onde tinha começado a sua luta legal 3 anos antes. Paula estava ao seu lado, como sempre tinha estado. Como te sentes? Perguntou-lhe Paula. Como se tivesse fechado um livro que nunca devia ter aberto. Algum arrependimento? Nenhum. Bem, sim, um. Arrependo-me de ter demorado tanto a encontrar a coragem para fazer isto. 6 meses depois, Leonor recebeu uma chamada que não esperava. Era do diretor da cadeia de Caxias. Dona Leonor, lamento informar que o seu ex-marido, Tiago Ferreira, faleceu ontem à noite. Faleceu? Como? Aparentemente foi um infarte. Tinha problemas cardíacos há meses, mas recusou-se a receber tratamento médico adequado. Quando é o funeral? Amanhã de manhã. A sua nova esposa, Sandra Diniz, está a organizar tudo. Queria perguntar se a senhora ou o seu filho queriam assistir. Leonor pensou por um momento. Não. Obrigado, mas não. Tem a certeza? Completamente certa. Tiago Ferreira morreu para nós há 3 anos. O homem que morreu ontem era um estranho. Essa noite, Leonor contou-o ao Pedro enquanto jantavam na cozinha do refúgio, rodeados do barulho alegre de 20 mulheres e 30 crianças que tinham encontrado uma nova oportunidade de vida. Sentes-te mal? Perguntou-lhe Pedro. Não, sinto-me... nada. Não sinto tristeza. Não sinto alívio. Não sinto vingança. Só sinto... nada.
Achas que ele era uma má pessoa? Acho que era uma pessoa doente. Acho que o poder e o dinheiro o corromperam até o converterem em algo que já não era humano. Mas também acho que todos temos escolhas, e ele escolheu o caminho errado. Achas que nos amava? Acho que amava a ideia de nos possuir, mas o amor real não controla, não magoa, não ameaça. O amor real liberta. 3 meses depois do funeral a que não assistiram, Leonor recebeu um convite que mudaria a sua vida mais uma vez. A Universidade de Lisboa convidava-a a dar uma conferência magistral sobre violência de gênero e transformação social no auditório principal, frente a 5.000 estudantes. Era a conferência mais importante da sua carreira como ativista. No dia da conferência, Leonor acordou cedo no seu quarto do refúgio. Vestiu um fato azul marinho simples, penteou-se de forma natural e tomou o pequeno almoço com as mulheres do refúgio como qualquer outro dia. Nervosa? Perguntou Esperança, uma mulher de 30 anos que tinha chegado ao refúgio 6 meses antes com 3 crianças pequenas, a escapar de um marido que a batia diariamente. Não, já não fico nervosa quando vou contar a minha história. É parte de mim. O que vais dizer? A verdade, sempre a verdade. Pedro acompanhou-a ao auditório. Aos 17 anos já tinha decidido que queria estudar direito para se especializar em direitos humanos. O seu objetivo era abrir um escritório que defendesse gratuitamente mulheres vítimas de violência doméstica. Mamã, posso dizer-te algo? Claro, meu amor. Estou orgulhoso de ti, não só pelo que fizeste com o papá, mas pelo que construíste depois. És a minha heroína. Leonor subiu ao pódio do auditório principal da Universidade de Lisboa. 5.000 estudantes esperavam-na em silêncio. As câmaras de televisão estavam prontas para transmitir a conferência ao vivo para todo o país. O meu nome é Leonor Castro. Há 4 anos, o meu marido apertou-me o pescoço na cozinha da nossa casa e esteve prestes a matar-me. Há 3 anos, decidi que isso nunca mais voltaria a acontecer. Hoje estou aqui para vos contar como uma vítima pode converter-se numa sobrevivente e como uma sobrevivente pode converter-se numa força de mudança. Durante a hora seguinte, Leonor contou a sua história completa. O controlo, o isolamento, a violência, o medo, o momento em que decidiu agir, a investigação, a evidência, o julgamento, a condenação, a transformação da mansão em refúgio e a criação de uma nova vida baseada na liberdade e no serviço a outras mulheres. Em Portugal, uma mulher é vítima de violência doméstica a cada poucos minutos, muitas vezes por pessoas que dizem amar. Muitas delas acabam por morrer. Muitas mulheres que puderam ter sido eu, muitas mulheres que puderam ter sido vocês, muitas mulheres que puderam ter sido as vossas mães, as vossas irmãs, as vossas filhas. O auditório estava em silêncio absoluto. Mas também quero dizer-vos algo. A violência doméstica não é um problema das mulheres. É um problema de toda a sociedade. Os homens que agridem as mulheres não nasceram agressores. A sociedade transformou-os em agressores. E a sociedade pode mudar. Leonor terminou a sua conferência com uma reflexão pessoal. Há 4 anos eu era uma mulher que vivia com medo. Hoje sou uma mulher que vive com propósito. Há 4 anos acreditava que não tinha opções. Hoje sei que sempre há opções. Há 4 anos pensava que a minha vida tinha terminado. Hoje sei que a minha vida apenas começou. A ovação durou 10 minutos. Depois da conferência, centenas de estudantes aproximaram-se para falar com Leonor. Mulheres jovens que viviam situações semelhantes. Homens que queriam ser parte da solução. Professores que queriam incluir o tema nas suas matérias.
Mas a conversa que mais a marcou foi com uma estudante de 20 anos chamada Inês. Dona Leonor, o meu namorado controla-me igual ao seu marido a controlava a si. Revê o meu telemóvel. Não me deixa ver as minhas amigas. Diz-me que sou feia, que mais ninguém me vai querer. Mas eu amo-o. Como posso salvá-lo? Leonor pegou nas mãos de Inês. Inês, tu não podes salvar ninguém. Só podes salvar-te a ti mesma. E salvar-te a ti mesma é o mais corajoso que podes fazer. Mas e se ele mudar? Os agressores não mudam, Inês. Só pioram. Se aos 20 anos te controla, aos 30 vai bater-te. Se aos 30 te bate, aos 40 vai matar-te. O que faço? Fazes o que eu fiz. Sais. Vais-te embora. Procuras ajuda. Recuperas a tua vida. Inês começou a chorar. E se não conseguir? Consegues. Acredita. Consegues. Eu pensei que não conseguia. E aqui estou. 6 meses depois, Leonor recebeu uma carta de Inês. A jovem tinha terminado com o seu namorado, tinha mudado de universidade e estava a estudar psicologia para se especializar em violência de gênero. Dona Leonor, a senhora salvou-me a vida. Espero um dia poder salvar a vida de mais alguém, como a senhora salvou a minha. 5 anos depois do estrangulamento que quase a matou, Leonor estava sentada no jardim da casa Leonor, vendo como as crianças brincavam sob o sol da tarde. O refúgio agora albergava 40 mulheres e 60 crianças. Tinha aberto sucursais em 8 distritos de Portugal. O seu livro tinha sido traduzido para 5 idiomas. Pedro estudava o 2º ano de Direito e já trabalhava como voluntário na Defensoria Pública. A sua mãe, Sofia, agora com 70 anos, vivia numa pequena casinha dentro do refúgio, ajudando a cuidar das crianças mais pequenas, enquanto as suas mães trabalhavam ou estudavam. No que pensas, minha filha? Perguntou-lhe Sofia, sentando-se ao seu lado. No rápido que a vida pode mudar, mamã. Há 5 anos, eu era uma mulher que não tinha voz, que não tinha opções, que não tinha esperança. Hoje tenho uma voz que chega a milhares de mulheres, tenho opções que nunca imaginei e tenho mais esperança do que consigo lhe dar. Arrepende-te de algo? Arrependo-me de ter demorado tanto a encontrar a minha força, mas não me arrependo de mais nada. E o Tiago? Tiago foi uma lição dolorosa, mas uma lição, afinal. Ensinou-me o que não quero na minha vida, ensinou-me o que não aceito, ensinou-me quem não quero ser. Essa noite, Leonor deitou-se no seu quarto simples, na sua cama individual, no seu refúgio cheio de vida e esperança. Pela janela podia ver as estrelas, algo que não tinha podido fazer durante 12 anos, porque Tiago mantinha as cortinas fechadas. Pensou na mulher que tinha sido, assustada, controlada, sem voz, sem opções, sem esperança. E pensou na mulher que era agora, livre, forte, com uma voz que inspirava milhares, com opções infinitas, com esperança renovada a cada dia. Tiago tinha acreditado que ao apertar-lhe o pescoço a estava a controlar. Não sabia que a estava a libertar. Tiago tinha acreditado que ao destruir a sua autoestima, a estava a enfraquecer. Não sabia que a estava a fortalecer. Tiago tinha acreditado que ao isolá-la do mundo, a estava a proteger. Não sabia que a estava a preparar para mudar esse mundo. O monstro que tinha tentado matá-la tinha acabado por criar a mulher que salvaria milhares. Leonor adormeceu essa noite com um sorriso no rosto, não porque Tiago tivesse morrido, mas porque ela tinha vivido. E ao viver, tinha aprendido que a liberdade não é algo que te dão. A liberdade é algo que tomas.
e uma vez que a tomas, ninguém te a pode tirar jamais. Na mesa de cabeceira, junto à sua cama, havia uma fotografia do Pedro a graduar-se no secundário, uma carta de agradecimento de uma mulher que tinha escapado ao seu agressor depois de ouvir a sua história, e uma pequena nota que dizia: Leonor, és a prova de que as mulheres não nascem para ser salvas, nascemos para nos salvar a nós mesmas, e ao salvarmos-nos, salvamos o mundo. Era uma nota que ela própria tinha escrito, e que lia todas as noites antes de adormecer, para recordar quem era, para recordar o que tinha conseguido, para recordar que a sua história não terminava com a violência que tinha vivido, a sua história começava com a liberdade que tinha conquistado. Leonor Castro transformou a sua dor em propósito, o seu medo em força e o seu silêncio numa voz que mudou a vida de milhares de mulheres. A sua história recorda-nos que nunca é demasiado tarde para recuperar a nossa liberdade e que as vítimas podem converter-se nas mais poderosas forças de mudança. Esta é a história de uma mulher que se recusou a ser definida pelo homem que tentou destruí-la. Esta é a história de Leonor Castro, a mulher que transformou o seu inferno em esperança. Chamada à ação final. Obrigado por me acompanharem até ao final desta história. O vosso tempo e apoio significam muito para este canal. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, inscreverem-se e ativar as notificações. Contem-me nos comentários o que acharam e que outras histórias gostariam de ouvir. Vemo-nos no próximo vídeo.